E o pior é que muitos fingem não ver, não ouvir e se calam. Mas é só a gente jogar junto para virar esse jogo. Fique atento, proteja, denuncie. Entre em campo pelos direitos das crianças e adolescentes. Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar. Governo Federal. No Congresso Nacional vou defender propostas para melhorar a segurança pública, em defesa da vida, da lei e dos seus direitos. É com Camilo que eu vou. Edson Silva, 9013, seu deputado federal. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los como telespectadores. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais profissionais, os principais políticos, os principais empresários, os principais executivos do estado do Ceará, todos eles do primeiro time da cidade. Para cá só vem quem é competente. Nós já entrevistamos 177 personalidades e hoje no nosso programa que tem o apoio cultural da Clínica Vantan Laércio, Oftalmologia e Odontologia, e da rede de oficinas Ceará Autos, essa rede de primeiro mundo que nós temos aqui do nosso grupo, do nosso amigo Maurílio Menezes. Tenho uma grande satisfação de receber hoje aqui uma das oftalmologistas mais competentes do estado, uma pessoa que faz aqui no Ceará cirurgias que até pouco tempo só se fazia nos Estados Unidos, em São Paulo. E eu, pessoalmente, posso dar meu testemunho, porque fiz com ela um transplante de córnea. Há 3 anos eu fiz esse transplante aqui. Graças a Deus me saí muito bem. E isso me deixou orgulhoso de ter aqui no Ceará uma profissional do nível da doutora Marineuza Rocha. Doutora Marineuza, satisfação muito grande em recebê-la aqui no nosso programa. Eu queria que inicialmente a senhora fizesse aí um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Os cumprimentos a todos os nossos telespectadores. Meu nome é Marineuza Rocha Memória, eu sou oftalmologista, como o senhor um pouco exageradamente anunciou. Com muita justiça. Mas a minha formação é da Universidade Federal do Ceará, na qual eu fiz depois a residência em oftalmologia aqui no Hospital Geral de Fortaleza, e o mestrado eu fiz na própria UFC, no Centro de Ciências da Saúde da nossa universidade, e daí eu entrei primeiro na carreira acadêmica. Eu fui professora de oftalmologia da UFC, porém depois eu fiz um concurso no Hospital Geral e fui convidada para trabalhar lá. Então eu fiquei no Hospital Geral como preceptora e daí nós ajudei a criar no Hospital Geral o Banco de Olhos do Ceará. Então isso aí foi um grande passo para o avanço da oftalmologia no Ceará, porque até então, como o senhor falou, que era difícil a gente conseguir realizar um transplante aqui no Ceará, mas não por falta de profissionais, porque existem e já existiam outros profissionais também capacitados. Mas só que a matéria-prima, que é a córnea, a gente tinha dificuldade de conseguir aqui. Certo. A gente tinha um trabalho muito forte, muito competente do Dr. Valdo Pessoa, que a gente não pode deixar de elogiar e parabenizar, que foi uma coisa muito marcante, e daí que foi a semente para que a gente até criasse aquele amor a essa parte da oftalmologia, que é o transplante de córneas, né? Então a minha formação também é do Instituto dos Cegos, que é uma grande instituição. Porém, com o falecimento dele, então ficou aquele ato, aquela dificuldade da gente conseguir as córneas. E aí foi criado no Hospital Geral de Fortaleza, através da Secretaria de Saúde, com colaboração do Ministério da Saúde, o Banco de Olhos do Estado do Ceará, que é o Banco de Olhos do Hospital Geral. Então, com isso, a gente tem feito um trabalho realmente procurando levar muita seriedade e muito amor na causa, através de
entrevistas como essa, através de programação de educação, até em escolas, para fazer com que as pessoas entendam que a doação de córneas, ela é algo que precisa existir para que a gente possa vir a fazer transplantes e restabelecer a visão dos pacientes aqui no Ceará, e do Ceará e de outros estados aqui vizinhos, mas aqui no Ceará mesmo, para as pessoas não terem que se deslocar, já que aqui a gente tem profissionais que têm condição de fazer. Então, o transplante de córnea é a troca apenas da córnea. A córnea, só para a gente esclarecer, é a porção anterior do olho, aquela parte transparente que cobre a parte colorida, que é a íris. Então, aquela é a porção que é transplantada. Então, você imagina que a parte anterior é a primeira lente do olho da gente, é como se fosse a janela do olho da gente. Se isso está embaçada, esbranquiçada, opacificada, não tem condição do paciente enxergar. Então, para que a gente consiga fazer esse transplante, que seria a troca por um paciente já falecido e que a família doou as córneas, precisa do banco de olhos para quê? Para ir lá, faz a captação e aí se encarrega de todo o processo de até disponibilizar para a Secretaria de Saúde. O banco de olhos, ele funciona como se fosse um grande laboratório. Ele pega essa córnea, ele prepara, através de uma cirurgia, coloca dentro de um líquido que tem capacidade de armazenar por até 14 dias, de um líquido que é muito caro, que a gente, graças a Deus, com o apoio do governo do estado, a gente tem conseguido manter, que inclusive é mais caro do que o Ministério da Saúde repassa. Então, quer dizer, a gente tem que louvar essa atitude. O governo do estado banca essa diferença. Banca essa diferença para a gente ter o que tem de melhor no mundo. Existem outros produtos, mas, quer dizer, a gente aqui tem o que tem de ponta. E, inclusive, assim, na minha formação, eu passei 3 meses no hospital só de transplante de córnea, na Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e acompanhando os transplantes. E esse era o meio de preservação. Então, quer dizer, a gente até hoje eles mantêm o que tem de melhor no mundo, e aqui no Ceará a gente tem. Então, quer dizer, o sucesso do transplante de córnea não é também só o profissional que faz o transplante, mas é como é que essa córnea é preparada, como é que ela é captada e como é que ela é armazenada. Certo. Então, quer dizer, a gente tem que parabenizar o governo do estado, a equipe do Ceará, a equipe do Banco de Olhos que tem o Banco de Olhos, né, que faz essa captação. Porque aí, depois de tudo isso liberado, é feito também a captação do sangue do doador, da pessoa que faleceu, e nesse momento é feito uma sorologia que é um protocolo internacional, que vai desde HIV a anticorpos. Então, assim, se a pessoa tem algum tipo de patologia, citomegalovírus, se tem alguma coisa infecciosa, então aquela pessoa que faleceu, que a família doou, capta também o sangue. E estando tudo liberado, essa córnea, então, é disponibilizada para a fila única do estado do Ceará, que quem rege isso aí é a Secretaria de Saúde, através da sua central de transplantes. Certo. Então isso é importante, porque muitas vezes as pessoas ligam para o banco de olhos, eu também estou precisando fazer um transplante de córnea. Na realidade, o banco de olhos não faz transplante de córnea. Nas diferentes clínicas da cidade, a gente vai ter diferentes médicos que fazem o transplante de córnea. O senhor falou assim, se referindo a mim, mas na realidade não sou só eu, são vários, né? E tem vários profissionais. Muitos profissionais e muito competentes. Na realidade, eu estou aqui, assim, como eu sou atualmente a diretora do Banco de Olhos, e eu tomo conta da preparação dessas córneas. E também eu faço o transplante, mas num ambiente diferente, que não é lá dentro do Banco de Olhos. O Banco de Olhos, na realidade, ele não efetua o transplante de córnea. O objetivo dele é preparar a córnea nas melhores condições possíveis para que essa córnea seja ofertada para os cirurgiões fazerem o transplante naqueles primeiros pacientes da fila. Certo. Me diga uma coisa, doutora Marineuza, há quantos anos nós temos Banco de Olhos aqui no Ceará já? O Banco de Olhos do Hospital Geral de Fortaleza, ele já tem 7 anos e meio de 7 fundação. anos. Certo. Agora, antes disso, isso todo dentro das normas do Ministério da Saúde. Agora, antes disso, anteriormente, a gente tinha no Instituto dos Cegos o Banco de Olhos, mas com a legislação que padronizou, através de um padrão internacional, não foi nem só aqui, exigência mesmo, até da Organização Mundial de Saúde, para ficar tudo padronizado, tanto faz o senhor fazer um transplante aqui, como a córnea, a maneira de armazenar aquele líquido é igual, é uma uniformização. Certo. Então, isso aí, o Ministério da Saúde, há 10 anos, ele
começou esse processo de implantação, que até hoje está existindo, e o Hospital Geral, ele foi numa leva de 30 bancos de olhos no Brasil, que fazem 7 anos e meio. Certo. E a senhora está lá desde o início? Sim. Na realidade, eu participei da implantação e da conquista desse banco de olhos para o estado do Ceará. Certo. Quantos outros estados do Brasil têm bancos de olhos? Atualmente a gente tem em praticamente todos os estados da federação. Então, porque só nessa época foram 30 bancos de olhos. Então, quer dizer, você imagina que em todos os lugares tem. E a grande maioria dos locais não tem um só banco de olhos, porque não importa quantos bancos de olhos a gente tenha. E não tem problema se tiver vários bancos de olhos no mesmo estado. Por quê? Isso é uma verba extrateto, como se chama, que vem direto do Ministério da Saúde para cada captação. Então, quer dizer, o importante é resolver o problema do paciente que está na fila. É tanto que, às vezes, a gente pode receber aqui no Ceará córneas de outros estados. Por exemplo, se em São Paulo a gente tem mais bancos de olhos, e tem um banco de olhos que é o banco de olhos da cidade de Sorocaba, que ele tem uma grande capacidade de captação de córneas. Então, se por acaso lá estiver próximo do vencimento e a nossa fila que estiver maior, eles podem disponibilizar. E as companhias aéreas, inclusive, fazem esse transporte gratuitamente. Certo. E aí a gente beneficiaria um paciente de outro estado, obedecendo, claro, a fila daquele estado. O que não pode o paciente não existe assim, que às vezes o paciente pergunta, mas se for particular, não existe isso. A fila é única, o paciente faz a inscrição através da internet, através do seu médico que está acompanhando, que tem vários tópicos que o médico precisa preencher em relação à sua patologia. Então, por isso que tem que ser um médico, um serviço que esteja credenciado para isso. E a partir de então, o paciente ele pode até acompanhar pela internet como é que está a sua posição na fila. Então, quer dizer, é uma coisa muito clara, é uma coisa muito, muito democrática, né? Tanto faz se o paciente tem convênio, se é de graça, se é de graça que eu digo assim, para o paciente ele acha que é de graça, que na realidade é através dos impostos, que é através do SUS. Então, ou particular, a fila é única. Na fila não tem escrito qual é o plano de saúde ou se vai ser através do SUS que o paciente vai fazer o procedimento. O mais importante nesse período de funcionamento do banco de olhos é que a gente, no início, tinha quase 4.000 pacientes aguardando. Na realidade, a gente tinha mais de 3 anos de tempo de espera. Por quê? Porque, na realidade, esses pacientes assim, tinham sido inscritos e tinham sido até esquecidos. Então, a maioria dos pacientes ou já tinha feito em outro lugar, assim, já não tinha nem aquela expectativa de fazer um transplante. E com a abertura do banco de olhos e o seu total funcionamento, essa fila, ela diminuiu tanto em números, só para o senhor ter ideia, hoje a gente tem em torno de 500 pacientes na fila, mas não é... Tem 500 pessoas? Ainda tem umas 500 pessoas na fila. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem trabalhado muito com o objetivo de diminuir, porque esses 500 pacientes na fila ainda estão levando em torno de 6 meses para receber um transplante. Então, assim, se a gente levar em conta que o transplante de córnea, você pode fazer a captação, a família pode optar por fazer a doação em até 6 horas após o óbito, porque isso é uma coisa que é muito importante e precisa ser desvinculada dos transplantes de outros órgãos, como coração, como pulmão, como rins, porque nesses outros transplantes ainda tem que existir apenas a morte encefálica, ou seja, o coração ainda tem que estar batendo, digamos assim. Então, é aquele paciente que está com quadro irreversível, que é feita uma avaliação neurológica e realmente já não está mais passando sangue, né, para o cérebro, mas o coração ainda está pulsando. Então, isso aí, ele está em morte encefálica. Para os outros transplantes, tem que ser assim. Para a córnea, pode ser assim, mas também pode, depois do óbito consumado, depois que tiver um atestado de óbito, até 6 horas após. Então, na realidade, não justifica a gente ainda no Ceará ter uma fila de 6 meses. Vou nem falar em números, vamos dizer em tempo. Se a gente, cada óbito beneficiaria 2 pacientes. Então, quer dizer, 500 pacientes na fila, vamos supor, 250 doações, a gente tinha condição de resolver o problema. Então, é por isso que a gente tem esse trabalho incansável de tentar
fazer uma conscientização da população, que pode ser até 6 horas após o óbito, porque muitas vezes a família tem alguns tipos de limitações que ou não tem tempo, ou alguém da família não concorda, enquanto não tiver realmente o coração parado de bater. Mas para córneas, isso não tem problema, porque pode ser até 6 horas após o óbito. Certo. E acontece muitas vezes da pessoa só decidir depois do óbito? Acontece muitas vezes. E às aí... vezes não dá até tempo, sabia? Porque às vezes, por exemplo, tem um acidente muito grave, que a pessoa, quando chegou no hospital, ou já estava em óbito, ou prestes, aí até contactar a família autorizar, já chegou ao óbito. Então, perdeu, às vezes, assim, de fazer uma doação de múltiplos órgãos, que é como a gente chama, que é coração, rins, pulmão, né, que é tudo feito aqui, fígado. Mas no caso das córneas, pode ser após o óbito, realmente. E os hospitais, estão todos eles equipados para poder retirar essas córneas, esses olhos? Pois é, as captações... Porque, digamos, a família decide, depois de 1 ou 2 horas que a pessoa faleceu. Aí o hospital tem condições de fazer... Tem, porque assim, é feito nesse hospital que a pessoa veio a falecer. Mas quem faz é a própria equipe do banco de olhos. Então, o banco de olhos, ele tem uma equipe que funciona 24 horas, em escala de rodízio de plantão, e no local onde acontece o óbito, a equipe de assistentes sociais e enfermeiros comunicam ao banco de olhos, à central de transplante, e a equipe vai lá e faz a captação. Doutora Marineuza, eu vou lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. Tá ótimo. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos a qualquer hora, de qualquer lugar. 1 hora? Não, 15 minutinhos dá. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível a todos. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. Com a virtualização de processos e a eliminação do uso de papel, cerca de 1.600 hectares de área verde já foram preservados. O que antes levava tempo e papel, agora leva um bom exemplo para todo o Brasil. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje, programa que tem o apoio cultural da Clínica Vantan Laércio, Oftalmologia e Odontologia, e da rede de oficinas da Ceará Autos, a melhor rede de oficina do Ceará. Estamos conversando hoje com a doutora Marineuza Rocha, uma das grandes oftalmologistas aqui do estado do Ceará, que inclusive faz transplante de córnea. Eu, inclusive, fiz a minha cirurgia com ela, graças a Deus, com muito sucesso. E é um assunto realmente que interessa a todo mundo, né? Doutora Marineuza, eu queria ter a curiosidade, né? Se a família autorizou, se a pessoa autorizou a retirar os seus olhos, como é que é feita essa retirada? Depois da pessoa falecida, como é? Tem uma equipe que faz essa retirada do olho? Sim. Como a gente tinha falado no bloco anterior, precisa primeiro de uma autorização da família. Então tem que ser um parente de primeiro grau. Pai, mãe, irmãos, tem que assinar autorizando. Porque a nossa legislação, hoje, não é mais aquela doação presumida, não. A pessoa não pode ir em vida e dizer assim, eu assino a doação. Não, ela tem que conscientizar a sua família e, após o óbito efetivado, a sua família autoriza. Então, nos diversos hospitais da cidade, a gente tem equipes que estão treinadas para fazer essa abordagem da família. Então, são as assistentes sociais e são as enfermeiras que, ao comunicar o óbito familiar, ela também fala da possibilidade daquela família autorizar a doação de córneas, que, no caso das córneas, podem ser até 6 horas após o óbito, podem ser retiradas. Isso é importante, né? Porque tem um período aí, né? Porque até 6 horas, então quer dizer, dá tempo da família de entrar em contato com a mãe e assinar, né? Então, porque tem que ter essa doação assinada. E então, essa equipe que está dentro do hospital, que é do próprio hospital, que é assistente social, quem for comunicar a família, na hora que existe a autorização escrita, assinada pelo familiar, eles entram em contato com a central de transplantes
ou com o banco de olhos. Se for com a central de transplante, a central de transplante leva a informação para o banco de olhos. Ambos funcionam 24 horas em sistema de plantão. Então, o próprio hospital entra em contato e aí a equipe do banco de olhos, que está treinada e disponível, tem carro, tem ambulância, tem tudo para levar essa equipe o mais rápido possível para não atrasar aquelas coisas normais de velório, de levar o corpo. E até porque quanto mais precocemente a gente chega no local, melhor, porque as córneas ainda estão com menor tempo de óbito e também porque precisa fazer a captação do sangue do doador, por conta daquela sorologia que a gente tinha comentado anteriormente. Bom, então nesse momento que a equipe chega lá, ela faz como se fosse uma pequena cirurgia, que ela vai fazer a captação dos 2 globos oculares. Isso aí é importante que a família saiba e tenha consciência que aquilo ali é uma coisa que é feita cirurgicamente. E o cadáver é devolvido à família esteticamente perfeito, porque é feita uma sutura, colocada uma colinha, então é preenchido o local onde tinha retirado o globo ocular. Não fica um buraco lá no olho? Não, fica de olhinho fechado, então fica perfeito a parte estética. Daí o sangue vai para o laboratório para aquela sorologia de rotina. No caso de algum desses exames da sorologia derem positivos, vamos supor HIV positivo, ou então alguma outra patologia que dê positivo, contraindica, mesmo o globo ocular tenha sido preservado, tenha sido utilizado aquele meio de preservação que eu lhe disse que é uma coisa bastante cara, se a sorologia é positiva, então contraindica e aquilo ali é descartado. Além disso, por exemplo, aí depois disso aí, essas córneas vão para o laboratório dentro do banco de olhos, que lá funciona como laboratório, tudo preparado de uma maneira estéril, escova para pegar aquilo. Então aquilo ali é como se fosse 2 cirurgias que a gente vai fazer, uma em cada globo ocular, com tudo estéril. Só a córnea é utilizada, ela é colocada dentro de um líquido, que como a gente falou, é um líquido francês, que ele já está ali estéril e preparando. Então, depois daquilo ali, rotulado normalmente, com as indicações, que a partir do momento em que chega dentro do banco de olhos, ele recebe um código do banco de olhos, para evitar exatamente que, a partir daquele momento, não é mais vinculado o nome do paciente doador com o nome do paciente do receptor. Então, a partir daquele momento, é um tecido que vai ser numerado e depois de feito todo esse estudo, aí coloca dentro desse meio de preservação, é avaliada, tem um aparelho que vai avaliar a qualidade dessa córnea. Porque, assim, como o senhor tinha perguntado, se todas as córneas captadas são utilizadas. Não, da mesma maneira que muitas vezes a gente faz doação de sangue, nem todo o sangue captado é utilizado. Por quê? Exatamente por segurança, só pode ser utilizado aquele que esteja em perfeitas condições. Então, depois que essa córnea ela é preparada no meio de preservação, fazem vários exames, fazem no mesmo momento e 24 horas depois a gente repete esse exame, para ver se confirmou, se não teve nenhum tipo de processo infeccioso que possa ter sido desenvolvido nesse transporte. Para aí, então, é o tempo que a sorologia também chega e é liberada para a fila. Então, é uma pequena cirurgia em que você trepana e você prepara só aquele botão doador, que é a córnea. E aí, depois que está tudo liberado, com a sorologia também vinda do laboratório, aí sim é que a gente manda autorização para a central de transplantes, que a central de transplantes vai pegar aquela fila, ver quem é o primeiro paciente da fila, entra em contato, ou então avisa para o serviço onde foi inscrito por serviço entrar em contato, e aí é programada a cirurgia, normalmente para o dia seguinte. E é uma coisa que vocês são muito rígidos disso aí, né? Não existe apadrinhamento político, não tem como, né? porque então, isso quer dizer, aí é uma coisa muito séria, né, que o governo faz, né? Isso é uma coisa muito, muito séria realmente, porque assim, é uma coisa que não existe possibilidade, não tem aquele jeitinho, não tem como dar jeitinho, porque foi inscrito. E além disso, a parte da córnea, a inscrição a prioridade é só a parte cronológica. Então, quer dizer, é a data de quem entrou. Então, é seguido isso aí. Doutora, e essa córnea, ela pode ser, por exemplo, de uma pessoa já adulta, de uma pessoa já idosa, uma criança pode receber? Tem alguma coisa a ver? Não, as doações os pacientes doadores podem ter de 2, atualmente a gente está captando até 75 anos. Então, isso aí vai mudando de acordo com a fila de espera. Mas, atualmente, no Ceará, a gente capta de 2 anos de idade até 75 anos de idade.
Essas córneas, elas vão, como a gente falou anteriormente, elas vão para o laboratório para ser estudada. E aí ela é classificada, não pela idade do doador, mas pela quantidade de células que tem, que é contada as células endoteliais com uma máquina, é claro, e é quantificado a qualidade dessas células, a quantidade e a idade em que deveria ter feito um transplante. Então, aquele médico que o paciente dele é o primeiro da fila, vamos supor, eu estou com um paciente que tem 15 anos e tem um ceratocone. Aquela córnea que foi liberada era a córnea do paciente de 70 anos e que a contagem de células, ela não estava o ideal para aquele paciente de 15 anos que vai receber uma córnea. Certo. Aí o próprio médico avalia aquilo ali e diz, não, para esse paciente eu não quero. Vamos então chamar o número 2. Entendeu? Então, quer dizer, não é obrigatório o primeiro da fila ser o primeiro a receber. Certo. Me diga uma coisa, doutora, qual é a média de quantos transplantes de córnea estão sendo feitos no Ceará atualmente? Eu trouxe aqui, me dê licença de eu pegar aqui, que eu trouxe... Eu queria ter curiosidade de saber a posição do Ceará no ranking nacional. Tá. Então, durante o ano de 2011, aqui no Ceará nós fizemos 702 transplantes. Que beleza, isso é uma média. Então, quer dizer, no outro ano foi 714. 2 por dia praticamente, né? Então, quer dizer, mas ainda está pouco. Porque já teve época da gente ter 375 pacientes na fila, mas o negócio assim, a partir do momento em que a gente começa a fazer mais transplante e começa a ter resultados melhores, as córneas que estão sendo ofertadas estão boas, os profissionais estão trabalhando muito bem, então aquilo ali começa a ser um onete, uma divulgação. Então, por exemplo, a gente tem pacientes aqui que vêm do Acre, porque fica mais prático vir aqui, porque o tempo de espera é menor, do que eu mesma já fiz cirurgia de inúmeros pacientes lá. E aí os pacientes lá já fizeram cirurgias, aqui não tem banco de olhos, mas não precisa ir para São Paulo, vai para o Ceará, que lá tem condição, faz tudo pelo SUS, entendeu? Então, quer dizer, o paciente fica muitas vezes mais prático. E esse número está crescente a cada ano? Está crescente, mas ainda não está na escala que a gente gostaria. Está crescendo pouco, por exemplo, de 702, do outro ano foi 714, então, quer dizer, a gente queria que fosse uma progressão geométrica e não uma progressão só aritmética, né? Então, ou, por exemplo, hoje, no Ceará, esse ano, a gente fez 471 transplantes até hoje. Já fizeram esse ano? Esse ano. Então, quer dizer, nós estamos no meio do ano, então, nessa progressão aqui, vamos supor que a gente vai chegar a 800 transplantes esse ano. Certo. Que ainda é pouco, porque a gente não tem 500 na fila. Então, por exemplo, não dá para zerar, mas esses 500 seriam transplantados. Mas aí a fila ia manter sempre em torno de 6 meses. Então, por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de divulgação, para ver se aumenta o número de captações, com isso, com o objetivo de diminuir o tempo de espera dos pacientes. Certo. Vocês não fazem campanha, por exemplo, o Sistema Verdes Mares, que é um sistema muito forte na comunicação do Ceará, tem rádio, jornal, televisão. Não seria o caso de fazer uma campanha intensa para que aumentasse esse número de doadores? Eu diria, né, nem uma campanha intensa, porque a gente tem agora, a última semana de setembro, é a Semana Nacional do Doador de Órgãos. A segunda semana de dezembro é a Semana Nacional do Doador de Córneas. E, inclusive, o Sistema Verdes Mares e a Fundação Edson Queiroz, eles são grandes parceiros. Eles fazem trabalhos de conscientização. Mas tem uma campanha quase que permanente. Pois é, mas a gente tinha que fazer era permanente mesmo, sabe? Porque, por exemplo, nesses momentos, aí a doação passa de, vamos supor que a gente tem uma média de 40 doações por mês, que seriam 80 óleos. Aí, isso aí consegue, às vezes, até dobrar. Então, se dobra em determinados meses, por que não dobra durante o ano todo para a gente diminuir essa fila? Então, e a gente vê que muitas vezes, quando você vai conversar com a família, as famílias doam. Muitas vezes a família não doa porque não tem o acesso. É o que eu acho. É o que eu acho. As pessoas não sabem como é que funciona. Acham que é uma coisa muito complicada, que aí vai perder a hora do velório, que o corpo tem que ser transferido para o interior, aquela história. Eu acho que muita gente deixa de doar por isso. Por falta de conhecimento de como a coisa é operacionalizada, né? Não, por isso que essas entrevistas, essas campanhas, essas divulgações são muito importantes e seria interessante que houvesse um programa de doação, programa de abordagem ininterrupta. Aí eu acho que a gente conseguiria o nosso objetivo. Eu vou sugerir, doutora Marineuza, eu sou muito amigo da Carmen Lúcia Duma, que assumiu recentemente a presidência da ACERT. A ACERT é a Associação Cearense de Emissora de Rádio e Televisão. Eu acho que essa é uma campanha que podia ser feita pela ACERT, porque envolveria não só o Sistema Verdes Mares, como todas as televisões, todas as rádios. Pronto. Entendeu? E eu teria o maior interesse, maior disponibilidade, como você disse, muito obrigado por ter arranjado um tempinho para vir. Para doação de córneas, eu sempre arranjo um tempinho. É melhor cancelar um pouquinho o consultório, porque é algo mais nobre, é mais importante.
porque a gente precisa beneficiar mais pessoas que estão na fila. Sem dúvida. Em termos de Brasil, qual seria o posicionamento do Ceará? A senhora acha que hoje em que posição o Ceará está em número de transplante de córnea? A gente ainda não chegou nas primeiras colocações. Teve uma época que a gente chegou até a 5º lugar, foi o mais próximo que a gente chegou. Hoje a gente está em torno de 8º. De 8º lugar, né? 8º lugar. Certo. Porque esse é um relatório trimestral, que é mandado... o negócio é tão sério que sai uma revista nacional. Todos os transplantes que são feitos, a gente manda esse relatório para a Anvisa. É trimestral o relatório. Então, a cada 3 meses sai uma revista lá do Ministério da Saúde. Certo. Então, vendo como é que está andando a fila. Então, é uma coisa que é muito séria. Uma coisa muito séria no Brasil é transplante de órgãos, de uma maneira geral. É realmente uma coisa Entendeu? muito séria, né? E que o governo realmente... Está investindo muito, assim, independente de quem está na presidência. Sabe, aquela coisa que, ainda bem que é atemporal, sabe assim, veio para ficar. Então, nos últimos 10 anos, digamos assim, o Brasil realmente está muito bem em transplantes, a nível mundial. E essa implantação do banco de olhos aqui no Ceará já foi no governo de Cid Gomes, que você falou que foi de 7 anos para cá, né? Não. A gente começou esse processo anterior ao Cid Gomes, mas ele é um grande parceiro, viu? Ele tem ajudado bastante todas as nossas solicitações, porque o senhor sabe que tudo que é público é complicado. Esse hospital, o banco de olhos funciona dentro do hospital público, então tem aquela história, para comprar um material tem que ir através de um pregão. Isso. Então, a gente... Toda aquela burocracia. Mas agora com o Ciro, né, o nosso secretário, a doutora Lilian, que é a gestora, então eles sempre priorizam, através da nossa central de transplante, que é a doutora Eliana Regia, que é médica e está à frente, nossa chefe imediata, e a gente tem realmente um apoio de todo o grupo de gestores. Perfeito. Doutora Marineuza, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Queria lhe parabenizar por esse trabalho maravilhoso que a senhora vem fazendo lá no Banco de Olhos. E queria que a senhora acrescentasse aí alguma coisa importante que eu não tenha lhe perguntado. Não, o que eu acho é isso, é que a gente deve fazer uma mobilização a nível que eu digo que é de um por um, a nível de comunidade, a nível de família, dizer que até 6 horas após o óbito é possível que a gente faça a doação de córneas, porque a gente vai estar beneficiando 2 pessoas que estão na fila e muitas vezes eu digo assim, aquela pessoa que foi beneficiada, como é o seu caso, é aquela pessoa que é sensibilizada com isso e que sabe da grande qualidade de vida que ela ganhou e por conta disso foi uma pessoa que já tinha falecido. Então, quer dizer, é uma doação que são 6 horas após o óbito. Todos os hospitais da cidade têm equipe de assistente social e enfermeiras capazes de informar e abordar sobre a atuação de órgãos. E interessante que há uma norma lá de vocês. Parece que não é interessante a gente, por exemplo, eu ter conhecimento de quem era a pessoa que doou. Não. Porque na realidade isso aí não é uma coisa só do Ceará, não. É a legislação de uma maneira geral. Porque as pessoas que doam, elas têm que entender que elas estão doando para beneficiar pessoas e não é beneficiar aquela pessoa. Perfeitamente. Doutora Marineuza, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada. Fiquei muito feliz. Obrigada pela oportunidade. E queria passar a senhora essa revista nossa, que é uma revista que a gente está editando semestralmente, com os nossos eventos deste ano, inclusive tem o reitor Jesualdo na capa, e com os eventos agora do primeiro semestre. Muito obrigado a senhora pela presença, fiquei muito feliz da senhora ter conciliado a sua agenda e ter vindo aqui. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse foi o programa de número 178 dessa série de entrevistas que nós estamos fazendo desde março de 2011 com os principais profissionais, os principais executivos, os principais empresários e políticos do Ceará, que vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa segunda-feira às 7h30 da manhã, reprisa na quinta-feira às 14 horas, na sexta-feira às 20 horas. Tem horário para todos os públicos, para todos os gostos. Eu vou colocar no YouTube, na internet, essa entrevista da doutora Marineuza, para que as pessoas tomem conhecimento desse assunto muito interessante. A todos, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima semana.
TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.